Olá, obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. Dando prosseguimento às entrevistas com os novos secretários da gestão Paulo Dantas, vamos conversar essa semana com a nova secretária de Educação, Rosiane Vasconcelos, que vai nos falar sobre os desafios à frente da pasta, os projetos em andamento e um pouco sobre a sua vida pessoal. Não saia daí, a gente já volta. Olá, obrigada por assistir a mais um Alagoas em Pauta e dando continuidade à série de entrevistas que nós estamos fazendo com o novo secretariado do governador Paulo Dantas. Hoje nós vamos conversar com a secretária de Educação, Rosiane Vasconcelos, e conhecer um pouquinho mais dessa criatura que está aqui com a gente nos estúdios. Eu falo criatura porque por trás de qualquer cargo tem uma pessoa. Tem uma mulher, né? Então, eu queria que você contasse pra gente, secretária, seja bem-vinda ao Alagoas em Pauta, obrigada por conversar com a gente, um pouquinho sobre você, né? Sobre a Rosiane, mulher, mãe, profissional, contar um pouquinho para que as pessoas conheçam um pouco mais de você. Um prazer estar aqui com você e falar um pouco também da minha trajetória. Sou Rosiane Vasconcelos, natural de Palmeira dos Índios, mas aos 7 anos de idade meu pai mudou e fomos morar em União dos Palmares. Então eu tenho mais tempo de vivência, de convivência em União dos Palmares do que propriamente na minha terra natal, que é Palmeira dos Índios. Minha avó era uma indígena em Palmeira dos Índios, então eu trago comigo, com muito orgulho, né? Sou descendente indígena. Sou casada há 30 anos com Lucimar Pereira Vasconcelos, advogado. E desse casamento, Deus me presenteou com 2 tesouros preciosos que são meus filhos, a Raquel e o Felipe. Que maravilha! E profissionalmente, sua formação, sua trajetória, o que trouxe a senhora até aqui? Sou formada em História e Pedagogia. Eu tenho 2 graduações, tenho 5 pós-graduações, fazia as pós e faço de acordo com a minha grande necessidade. Primeiro foi formação para professores, depois foi gestão escolar, depois fiz para educação especial, quando parte da minha vida trabalhei diretamente com crianças com necessidades especiais. A última que eu fiz foi em estatística e avaliação educacional. Passei no concurso, sou servidora pública há 24 anos. Iniciei minha carreira como professora contratada na rede estadual, depois fiz o concurso, fui ser gestora logo na primeira gestão democrática que o estado de Alagoas organizou, e de lá para cá eu venho passando por várias etapas, além de gestora, professora, coordenadora pedagógica. Fui gerente regional por meritocracia no governo de Renan Filho. Ele instituiu que os cargos de gerentes regionais deveriam ser para os gestores que tivessem o maior IDEB em cada regional. E a escola em que eu era gestora por 2 vezes, por 4 anos consecutivos, já que o SAEB é feito de 2 em 2 anos, foi a escola que teve o maior IDEB, e o Renan proporcionou isso aos gestores escolares. Aquele que conhece a realidade da sua comunidade, que tivesse o maior IDEB, que ele servisse de exemplo para as demais da sua regional. Então, passei por essa seleção, por meritocracia, passei 2 anos à frente da gerência regional lá em União dos Palmares, e depois o secretário Luciano Barbosa me convidou, quando concluí o mandato de gerente, para assumir a superintendência da rede. Então, saí de cuidar de 13 escolas para cuidar de 312. Nossa, é muita coisa, né? E aí, agora há pouco, eu recebi o convite do governador Paulo Dantas para assumir a pasta, que antes estava sendo assumida por Rafael Brito. Eu já fazia parte também da equipe do Rafael Brito. Ah, que bom. Eu sempre ressalto aqui, né, da importância da presença das mulheres à frente de pastas estratégicas, né, de pastas bem lideradas, porque a educação, ela é uma pasta que ela exige muita sensibilidade.
e muita intuição também, que é uma característica bem feminina, né? Então, eu já conversei com algumas secretárias aqui do governo Paulo Dantas. Estou dando preferência às secretárias, né, primeiramente, para falar, porque tem outros secretários que também assumiram, né, outras secretarias, mas são homens. E eu acho muito importante a gente priorizar essa conversa com as mulheres, para que as pessoas conheçam e saibam da nossa importância, da importância da presença da gente em cargos, pastas estratégicas, porque a gente vai perceber ao longo do tempo, com o passar do tempo, a diferença que faz, né, com certeza, no resultado final. A intuição feminina, como você disse, é muito forte, né? E isso colabora muito, principalmente numa pasta onde a gente trata com mais de 200 mil pessoas, que é a educação da rede estadual. Nós temos 180 mil alunos, temos mais de 20 mil servidores. Então, você tem que pensar como profissional, você tem que pensar muitas vezes como mãe, como irmã, Sim. Se colocar muito no lugar do outro. Isso é uma característica nossa, feminina. E se fosse eu que estivesse ali? Eu gostaria de ser tratado desse jeito? Exato. Né? O que é que eu gostaria que meu filho aprendesse na escola? De que forma ele fosse tratado? De que forma eu, professora, gostaria de que o governo me tratasse? Isso. Né? Então, assim, isso vem muito da mulher, dela ter esse olhar. Não que o homem não tenha, né? Ele tem, claro. Mas é um olhar, a gente diz assim, um pouco mais seco, o do homem. É diferente. Isso. Né? Diferente porque a maioria dos homens não participa da vida escolar dos seus filhos, né? A gente não vê... a grande maioria dos homens, pelo menos, não ensina, né? Não é docente. E até na palestra do Mário Sérgio Cortella, que eu assisti essa semana, ele fala que no Brasil 92% dos professores são mulheres. Né? Mesmo nas universidades, mesmo no ensino médio, a maioria é composta por mulheres, e na educação infantil nem se fala, né? Você não conta com homens na educação infantil. Ao contrário de países como a Dinamarca, que tem, na sua grande maioria, o corpo docente é formado por homens. Isso é uma questão cultural brasileira também, né? Isso. Eu participei do Prêmio Gestão e fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. E em Nova York eu visitei várias escolas, tanto do fundamental como do médio. Lá também tem uma prática de muitos homens, inclusive quando eu fui eu até estranhei tantos homens trabalhando com a educação infantil. Eles estão bem mais atualizados do que a gente. Hoje, quando a gente encontra um professor, a comunidade ainda estranha ser um professor, né, um homem a trabalhar com a educação infantil. Mas isso também a gente está vencendo esses obstáculos. Rosiane, num país tão desigual como o nosso, como a gente conseguiria tornar a educação uma ferramenta transformadora na vida das pessoas? Primeiro, as pessoas têm que compreender que a educação é a porta para o futuro de qualquer cidadão. Primeiro, a gente tem que convencer as famílias de que a educação é a que constrói o futuro de todo mundo. E tem que existir essa sensibilidade, né? Que hoje muitos pais ainda acreditam que a educação não vai levar seu filho a lugar nenhum. Preferem colocar em trabalhos informais, né? E isso reflete muito na sociedade que a gente vai querer para o futuro. Claro. Né? Então, a gente precisa sensibilizar a sociedade no geral, a importância que tem a educação, mostrar, através de exemplos excelentes que nós temos em todas as redes, pode ser municipal, estadual, a federal, de sucesso das pessoas que conseguiram avançar. Eu sou fruto da escola pública, nunca estudei em nenhuma escola particular. Então, as pessoas têm que compreender e ver nos outros, nos exemplos, que através da educação a gente também consegue chegar e galgar futuros bem melhores. Lógico, e do esforço individual também, né? Porque as pessoas têm essa característica, acho que até cultural também do brasileiro, de esperar, receber muito. Quer esperar, receber dos governos, e não faz a parte dele.
qual é a parte que um pai e uma mãe pode fazer? Matricular seu filho na escola. E não pegar seu filho e colocar para trabalhar. Uma criança de 3, 4 anos pedir, vender bala no sinal, né? Enfim, a situação é difícil para todo mundo. Mas é mais difícil ainda você colocar uma criança para trabalhar e não colocá-la numa escola pública, não matricular. Sabe, eu acho que falta muito dessa sensibilidade, da conscientização também das pessoas dessa necessidade. Porque todo mundo sabe que é obrigatório matricular seu filho na escola. Todo mundo sabe disso. Mas muita gente ignora e não cumpre essa determinação, né, do Ministério da Educação. Isso. Além de matricular, é importante muito acompanhar. Claro, além disso, né? Além do matricular. Muitas pessoas também matriculam seus filhos e imaginando que a escola é o depósito da criança, para a criança. E não é. É importantíssima a escola no desenvolvimento, desde a creche até o ensino médio. É importante que a criança, que o jovem, que o adolescente esteja em contato com outras pessoas. Ele vai aprender a conviver. Ele vai conhecer valores que às vezes em casa não são repassados. Exato. E é muito importante que os pais, mesmo que seja uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, apareça na escola. Eu digo sempre, uma coisa é o nosso filho em casa, sob nossa proteção. Outra coisa, às vezes, é ele dentro da unidade escolar, convivendo com outras pessoas. Então, é importante que, além de matricular, acompanhe. Às vezes, seu filho sai de casa para ir para a escola, mas não chega até a escola. É verdade. Isso, assim, no meio do caminho, alguém distorce o caminho do teu filho. Então, é preciso que você chegue lá na escola. Está indo, como está? O que eu posso ajudar? Ou dizer, meu filho está precisando de ajuda. Sim. Porque hoje a escola também é um espaço, além da aprendizagem, é um espaço de acolhimento. Não só da criança, mas também da família. Nós recebemos muitos familiares nas escolas com vários tipos de problemas. E a escola tem esse papel também, né? O nosso professor, hoje eu digo sempre, ele não é só o professor. Ele muitas vezes se torna um psicólogo, muitas vezes ele se torna o pai, a mãe, o irmão, aquele que escuta, né, e tenta buscar essas soluções. Então, a escola hoje, a maior representatividade do governo, em qualquer que seja as partes, é na educação. Sim. Então, as pessoas confiem nessa educação e na educação pública que vem mudando ao longo do tempo. Já passamos por situações anos atrás que realmente a escola pública era desacreditada. Sim. Hoje a gente passa por um momento, nos últimos 8 anos, um momento muito bom para a educação. Os índices mostram isso aí. IDEB, PISA, nossas avaliações internas também mostram que evoluímos, que melhoramos. Então a gente pede também uma credibilidade da sociedade na escola pública. Claro, não tenha dúvida, para que ela possa ser um agente transformador da sociedade, né? Que essa realmente é a mola motor da educação. Secretária, nos últimos 7 anos, a SEDUC implantou diversos programas inovadores, né? Que vem transformando Alagoas de patinho feio da educação nacional, né? Como a senhora mesma falou, a referência. Como que a senhora percebe a evolução da educação no Estado? Nos últimos anos, o governo de Alagoas passou a acreditar e a investir na educação. Fez com que nós, profissionais, nos víssemos como realmente agentes que poderia mudar essa chave. Era muito feio. A gente, quando chegava em anos anteriores, quando a gente chegava nos lugares e dizia que era professora da rede pública de Alagoas, o povo dizia, e o que é que acontece em Alagoas que nunca sai dos últimos lugares? Porque, querendo ou não, o IDEB é a referência. Sim. Da educação no país todo, porque todos os estados, todos os municípios são avaliados nesse período. E aí a gente diz, mas eu sou excelente profissional, o que é que falta? Faltava organização, faltava um planejamento. E aí foram criados programas, como o programa Escola 10, que fez com que a gente revisse cada atitude do professor, participasse de formações, que encontrasse realmente o eixo, o caminho para essa mudança. E os professores abraçaram esse programa, tanto da rede estadual quanto da rede municipal.
E essa mudança não foi só na rede estadual, foi no estado de Alagoas, que hoje é referência. Então, temos inúmeros parceiros que vêm aqui nos procurar para dizer qual é a receita, como é que a gente passa isso para outros estados. Semana passada a gente estava com 10 gestores escolares em Brasília, num seminário internacional, e esses gestores foram lá apresentar suas práticas exitosas. Como é que Alagoas faz para o aluno aprender? Como é que o governo trata os professores de Alagoas? Então, assim, muito importante essa mudança. Não tenha dúvida, né? Além do Escola 10, teria algum outro programa que a senhora ressalta como fundamental nesse processo? O Mais Merenda é um programa, a gente sabe que a escola pública é também para os pais um lugar onde eles têm certeza da segurança alimentar do seu filho. As escolas de tempo integral no estado de Alagoas são a única no país que oferece 5 refeições diárias. Então isso é muito importante, desde o café da manhã, que a gente chama de jejum, até o jantar. O aluno só volta para casa mesmo para tomar banho e dormir. Porque toda atividade de conhecimento, de lazer, ele encontra dentro da unidade escolar. Então, o Mais Merenda foi aquele que fez, a gente triplicou o valor que o FNDE nos repassa, e isso melhorou muito. A gente sabe da carência nutricional devido às questões econômicas dos pais. Sim. Né? Nosso país não passa por situações boas. Exato. Não é isso? Situações bastante difíceis a sociedade vem passando. Quando ela manda uma criança para a escola e essa criança volta alimentada, é um acalento também para quem é pai, quem é mãe. Com certeza, não tenha dúvida. E isso, a carência nutricional implica também no aprendizado. Né? Na atenção, no sono, em tudo, né? E você mantendo a criança o dia inteiro na escola, para os pais que trabalham, é um acalento, né? Porque você sabe que seu filho está bem, está em boas mãos, está sendo ensinado, está sendo alimentado, cuidado, né? Isso a pessoa consegue desenvolver outras atividades com mais tranquilidade, saber que seu filho não está na rua, não está em más companhias e está comendo uma comida boa, né? Equilibrada nutricionalmente, e isso faz toda a diferença. Secretária, a pandemia foi um grande desafio, né, para os estudantes, porque eles precisam agora recuperar o tempo perdido, principalmente os estudantes das redes públicas, né? Porque muitos abandonaram os estudos e ainda não voltaram. Como que o Estado pretende trazer de volta essas crianças, né? Como existe algum projeto de sensibilização das famílias e junto aos próprios estudantes para que eles retomem a vida escolar? Desde que iniciou a pandemia, a gente é uma situação atípica. Ninguém nunca viveu, não existe uma receita nem uma linha a seguir. Desde que a gente entrou no período de pandemia, nós notamos, né, que os nossos alunos estavam deixando de participar das aulas. Nós montamos o REAEMP, que era instituído para que o aluno pudesse, de casa, participar de alguma forma. Uhum. Nossos professores tiveram que reaprender a ensinar, porque aí foram utilizadas de fato as tecnologias. Só que a gente esbarrou na situação que todo mundo tem, que é a falta de acesso à internet, a ter equipamentos para grande parte dessa população que é assistida pelas redes públicas. Sim. Então, criamos estratégia da escola preparar o material impresso, entregar aos alunos através dos pais. Os pais vinham, recebiam alguma orientação, quinzenalmente trazia de volta esse material impresso, mas mesmo assim não é uma educação que a gente diga que surta bastante efeito, ou os efeitos esperados para a educação em tempos normais. Claro. Em situações normais, né? De ensino, sala de aula, tudo isso. E aí a pandemia juntou também com o problema econômico do país. E muitas pessoas se mudaram, né? Muitas pessoas que tiveram que fazer bicos porque os pais perderam o emprego. Então foi uma situação muito difícil. Nós perdemos cerca
Em 2020 para 2021, cerca de 35 mil alunos da rede estadual. Nossa, muita gente. Isso. Mas no ensino médio, secretária? Isso. Então, fizemos uma busca ativa. Nós convocamos todas as escolas para irem buscar seus alunos que não estavam frequentando as aulas online nem buscando material impresso. Então, assim, desde o meu gestor, professor, vigilante, todo mundo da escola se sensibilizou. A gente precisava trazer, mostrar ao aluno que a escola é importante. Ela também seria a porta de você sair um momento daquele momento tão difícil, onde todo mundo estava isolado, e você ter o contato com o professor numa aula virtual, com os colegas nessa aula. Então, assim, foi um grande trabalho que fizemos junto. A Unicef veio aqui também colaborar conosco e fizemos um grande chamamento, que era busca ativa. Busca ativa de ir na casa do aluno, de levar o material na casa do aluno, da professora com os alunos com necessidades especiais, dos nossos auxiliares, nossos intérpretes, e lá, diretamente, pedir permissão ao pai, mesmo com certo distanciamento, passar algum conteúdo para esse aluno, para que ele não deixasse a escola. E também a secretaria, junto com o governo, criou um grande programa, que foi o Cartão Escola 10. Então, esse programa faz com que fizesse com que esse aluno retornasse à escola e se mantivesse. Porque não adianta o aluno dizer, eu estou aqui de volta, ficar um dia e faltar 20. Pois é. A gente precisa que esse menino se mantenha dentro da unidade escolar. E o programa, o Cartão Escola 10, ele só dá esse benefício ao aluno, aquele que tiver 90% de frequência. Então, não é dar o dinheiro só porque você é aluno da rede estadual. Estou te auxiliando, tu não precisa trabalhar fora, tu está aqui com tua ajuda, né, para qualquer coisa que você precise, mas você precisa estar na escola, você precisa aprender. Então, trouxemos essa quantidade de alunos, esses mais de 30 mil, e também outros alunos que estavam sem estudar, retornaram para a rede estadual. Então, a gente teve um aumento de mais de 40 mil alunos no início desse ano de 2022. O grande desafio hoje é a recomposição da aprendizagem. Imagino. Né? Passamos quase 2 anos com aulas remotas, com material impresso, né? Com pouco contato de aluno com professor. Talvez aí a sociedade veja a importância de um professor na vida, claro, né? De uma criança, de um jovem, do adolescente. Aí, aquele profissional que muitas vezes as pessoas desprezavam, não, mas olhavam, é só um professor. Né? É só um médico na saúde. Então, a pandemia fez as pessoas também reverem sua postura. Hoje a gente já sabia, e hoje muito mais, a importância muito de um professor, das aulas presenciais, verdade. Né? Principalmente para essa modalidade da educação básica. E aí agora nós estamos com programas de recomposição da aprendizagem. Nossa, que fantástico, né? Porque a educação, ela faz parte da vida da gente. Desde o momento que a gente nasce, a gente nunca deixa de aprender na vida, né? Nunca. A gente nunca... Se você parou de estudar, recomendo que você retorne. Porque a gente nunca deve parar de estudar. E o professor é uma figura fundamental na vida da gente, né? Todo mundo tem um professor que é referência, um professor que nos inspirou, que transmitiu um conhecimento específico que você não consegue esquecer, aquele professor que te marcou. Enfim, a escola, ela é muito importante na vida do ser humano. E os jovens, eles não devem deixar isso de lado, né? Apenas algumas pessoas, mas mais simples, né? Mas a pessoa já é alfabetizada, já sei ler, já sei escrever, é suficiente. Não é o suficiente, né? O aprendizado, ele não deve cessar nunca. E a gente precisa passar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Isso é fundamental. A gente tem visto cada vez mais a tecnologia ser usada como ferramenta para acelerar o processo de educação. Como a Secretaria tem usado esses novos recursos tecnológicos? A gente está vendo agora que Maceió está prestes a receber o 5G, né? Como que a tecnologia ela agregou ao processo educacional? A tecnologia já existia nas nossas unidades escolares, né?
Até porque hoje em dia ninguém vive sem essa tecnologia. Uhum. A necessidade da utilização dela por parte de professores e alunos foi muito gritante no período da pandemia. Sim. Né? Então, coisas que a gente não sabia fazer, porque a universidade também não ensina, não é? Como trabalhar essas tecnologias, de que forma ela pode ser satisfatória na aprendizagem, a gente teve que aprender agora nesse período. Então, a Secretaria de Educação, ela investiu muita informação para os nossos professores. Então, para que eles pudessem utilizar essas tecnologias da melhor forma possível, né, dentro da unidade escolar. Só que muitos dos nossos professores também não tinham acesso aos equipamentos, nem uma internet de qualidade para poder gravar suas aulas, repassar os conteúdos. Então, o governo do estado, através da Secretaria de Educação, lançou o programa Conecta Professor. Então, todos os professores da nossa rede receberam um valor de R$5.000, que poderia comprar equipamentos, podia ser câmera, podia ser um notebook, poderia ser um tablet, e também pagar a internet numa qualidade melhor, para que a gente chegasse aos alunos com a qualidade melhor, as suas aulas que foram gravadas, as aulas ao vivo que os professores também faziam. Então, a gente reaprendeu, a educação reaprendeu a utilizar para a aprendizagem essa tecnologia. É importante, né? Porque, como a senhora falou, tecnologia a gente não aprende na universidade, porque ela está tão presente na vida da gente e, ao mesmo tempo, ela vem com uma velocidade muito grande, muito alta, e a gente não teve condição de acompanhar, né? Muitos professores não tiveram condição de acompanhar por falta de conhecimento, às vezes por interesse, porque não é atividade fim. Isso. Né? Às vezes não tinha muito interesse, e a pandemia ela não deu escolha para a gente, né? Infelizmente, quem não era muito chegado à tecnologia teve que se chegar para poder continuar fazendo parte do mundo, para poder falar com seus familiares, trabalhar, né? Eu mesma aqui me reinventei também, fiz várias entrevistas online com pessoas fora do Brasil, pelo país afora, enfim, coisas que eu também não imaginava que poderia fazer se não fosse a pandemia, né? E isso me permitiu também essa nova modalidade de entrevistas. Então, assim, todo mundo precisou dar uma reinventada, e com os professores não foi diferente. Isso. Né? Precisaram se render à tecnologia para poder continuar no mercado e fazer contato com os seus alunos, né? Até porque anteriormente à pandemia tinha professor que sabia que o aluno conhecia mais da tecnologia do que ele. Então, às vezes não utilizava para quando chegasse naquele momento o aluno dizer: professor, não é aí não, é aqui. É aqui. Não é? Então, a gente precisou fazer formação com esses profissionais para que eles pudessem reaprender, né? Claro, claro. É um processo, né? E acho que ainda continua. E a tecnologia, acho que ela veio para ficar. Não é com a retomada do ensino presencial nas escolas que a tecnologia vai ser deixada de lado, não. Ela vai ser um suporte, vai ser um a mais no ensino, né? Uma ferramenta para que o ensino possa ser cada vez mais melhorado, que transmita mais conteúdo com mais qualidade e rapidez. Porque os meninos estão assim, né? Como a senhora mesmo falou. E sem falar, não é, que essa tecnologia hoje, a pandemia também trouxe coisas importantes para a gente. Trouxe. Não é, muitos aprendizados. A gente, para fazer reuniões ou formações com professores, pensavam que toda formação, toda reunião teria que ser presencial. E, no entanto, a gente viu que não é assim. Que não é. A gente não precisa estar em todos os lugares para participar desses momentos. Isso, e até economicamente tornou-se mais viável. Você pode oferecer um curso fora de Alagoas, fora do país, para professores, eles aqui em Alagoas e o outro professor do outro lado da tela. Isso. Né? E a aprendizagem acontece da mesma forma. Da mesma forma. Né? Antes a gente achava que fazer um curso, participar de uma reunião, de um momento, de um seminário, tinha que ser presencial. E hoje a tecnologia mostrou que ela veio para auxiliar. Auxiliar, para agregar. Isso. Né? E claro que a gente sente falta da reunião, a gente sente falta do contato, da conversa, né?
mas eu acho que a gente não deve deixar de promover os encontros presenciais, mas também a tecnologia trouxe isso para agregar a melhor formação e desenvolvimento do professor e do próprio aluno, né? Secretária, daqui a pouco vão ser divulgados os dados preliminares do Fundeb, pelo Ministério da Educação, né, em setembro, mas que deve ser divulgado. Alguns especialistas apontam que a grande maioria dos estados piorou os seus resultados, reflexo muito da pandemia mesmo, né? Como a senhora acredita que será o resultado aqui de Alagoas? Será que a gente subiu no ranking? Esse ano vai ser o final da série histórica do IDEB, né? Então teremos o último resultado, mas devido à pandemia, eu acredito que não só Alagoas, mas todos os outros estados tenham sentido bastante. Sim. Até porque a prova foi realizada agora em 2021, em novembro. Vários estados nem tinham retornado às aulas. Alagoas tinha retornado em outubro, mas de outubro para novembro... Nossa, é nada. É nada, né? Para quase 2 anos parados praticamente. Aquele aluno que se sentia estimulado pela família, pelos professores, que ele buscava a aprendizagem também em casa por si só, com certeza terá bons resultados. Nós já fizemos a nossa prova, a nossa avaliação institucional, que é a SAVEAL. Dentro dos resultados, e a gente medindo com o último IDEB, a gente não cairia, a gente continuaria, também não crescemos, né, significativamente. O crescimento foi bem pequeno. O grande problema do IDEB desse ano não é só a questão da aprendizagem, é a questão da participação. Porque existe a regra de que se a gente não tiver 80% dos alunos no dia da prova fazendo essa avaliação, a gente não aparece, mesmo que o meu resultado seja satisfatório de 79,9% dos alunos tem um rendimento satisfatório, mas o MEC não apresenta para ninguém. Apresenta só para a unidade escolar. Sim, claro. Né? A gente teve vários municípios, a gente tem o programa de JEITE, que é a parceria do Estado com os municípios, em que nossos alunos são transportados pelo município e a gente paga por esse transporte. E em novembro, muitos municípios, por situações diversas, nem tinham retornado às escolas, então isso também atrapalhou a frequência do nosso aluno na semana de provas. Mas as que conseguiram, a gente já fez uma análise, a gente não caímos, né? Nos mantivemos nas mesmas notas de proficiência em português e matemática de 2019. Não sabemos o conjunto geral por causa da participação. Claro. A participação aí, a gente estava lutando, não era nem pelas proficiências, que a gente não podia dizer que o aluno sozinho ia aprender. A gente estava lutando pelo retorno do aluno à escola. Naquele primeiro momento, a gente não estava muito preocupado em o aluno está aprendendo isso ou isso. A gente estava preocupado, o aluno retornou à escola. Ele primeiro precisa ir. Ele primeiro precisa ir para a gente ver estratégias dele continuar. Claro, primeiro precisava ir. Né? Eu espero que a gente tenha um resultado minimamente satisfatório, né, diante de todo esse contexto complicadíssimo que a gente passou e a gente ainda está passando, né? A gente está vendo aí os números da Covid sobem e descem. E essa situação ainda é nova para a gente, né? A gente não sabe como é que esse vírus se comporta, mesmo com a vacinação, aí já a 4ª dose disponível, enfim. Isso impacta muito na vida da gente, principalmente na vida dos jovens, consequentemente na educação. Né? Então, eu gostaria de parabenizar a senhora pelo trabalho que vem sendo feito, que vem sendo conduzido lá na secretaria. Não é uma pasta simples, nem fácil, né? E precisa realmente ser uma pessoa muito bem preparada para assumir a educação, porque, como a senhora disse, a educação é o futuro de um país, né? O futuro de uma nação, de uma sociedade, e precisa ser conduzido com muita responsabilidade. Os nossos jovens estão aí necessitando do poder público para que possam construir
o seu futuro. E eu desejo sorte à senhora, sucesso à frente da secretaria. E no que precisar, pode contar conosco aqui para divulgar os programas, para falar, trazer novidades, para que a gente possa transmitir para a sociedade. Muito obrigada. Eu agradeço ao governador por ter escolhido uma professora para estar à frente de uma pasta de professores, praticamente, né? Nós temos, a maior parte dos nossos servidores são professores. Eu disse até ao Paulo, quando ele me convidou, ele convidou mais de 10 mil mulheres, né, que estamos lá para fazer esse país melhorar. Os nossos profissionais que estão na escola, desde o nosso vigilante aos nossos gestores, são pessoas completamente dedicadas. E é por isso que a educação avança cada dia em Alagoas, pela dedicação de cada um em cada cargo que ocupa dentro da educação. A gente tem que lembrar que a educação não é só feita de professores, né? A educação é um conjunto enorme. Desde o motorista que vai buscar teu filho lá no ponto, no transporte escolar, né? Ao gestor, ao nosso secretário que faz a matrícula, que pergunta, tu tá morando no mesmo local para não perder o ônibus na rota. Então é um verdade, conjunto. As merendeiras. Isso, que estão lá com muito amor, né? Cozinhando com todo o zelo, com toda a orientação. Hoje mesmo nós estamos formações para merendeira em todas as regionais, nossas nutricionistas mostrando a melhor forma, de que forma elas devem cozinhar. Nós temos escolas que tem mais de 1.000 alunos por dia. Você imagine 5 refeições, nós servimos mais de 5.000 refeições por dia. Por dia? É muita gente. É muita gente. Muita comida, gente. Isso. Muita. Muito trabalho, com muito amor. E assim, lógico que os desafios da educação ainda são enormes. Sim. Tal qual a pasta que ela é. Exato. Mas a gente sabe que com o apoio do governo, com a união desse grupo, a gente precisa muito de que a família também se una à escola. A escola não se faz sozinha. Lógico que não. A escola precisa muito do apoio familiar, né, dos nossos conselhos escolares compostos por todos os segmentos. Quando a gente realmente se dá as mãos, como a educação vem caminhando de mãos dadas, família, escola, alunos, toda a comunidade em torno da escola. A gente sabe que o sucesso com certeza chegará para todos. Não tenho a menor dúvida. Eu acredito na educação realmente como ferramenta transformadora, como a gente falou no início, e é um trabalho de construção, insistência, persistência. E a gente está aqui justamente para isso, para fomentar a educação em todos os setores. Secretária, muito obrigada pela sua presença aqui no Alagoas em Pauta, e sempre que tiver novidades, venha contar para a gente aqui. Pode ter certeza que virei outras vezes. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje, conversamos com a secretária de Educação do Estado, Rosiane Vasconcelos, sobre os projetos, novidades e o desafio de liderar uma das secretarias mais estratégicas do Estado de Alagoas. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!